E a proposta quando você começa a trabalhar o seu foco é o quê? É você ter, primeira coisa, clareza daquilo que você quer. Então eu quero que você, se você tá anotando, né? A gente tá fazendo uma série de lives desde a semana passada, retrasada, já temos 3 semanas, né? Estamos entrando na 3ª semana. Se você tá anotando, anota aí onde você quer chegar. Por que eu falo isso? Porque parece ser uma pergunta assim tão, né, tão boba, tão pequena, que não traz tanto sentido, mas ela tem um peso muito grande. Ela traz um significado, por quê? Porque você tem a clareza, você precisa ter a visão completa daquele lugar que você quer chegar. E eu gosto de dizer nisso baseado em um versículo, que é em Efésios 5, no versículo... Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 17. Eu vou ler para vocês, só para você ter esse entendimento. Fala assim: tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não seja como os insensatos, ou seja, os loucos, mas como os sábios, aproveitando o máximo de cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, loucos, negligentes. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Olha que lição nós podemos fazer e aprender aqui com esses 2 versículos. Paulo ele estava querendo chamar a atenção para que as pessoas percebessem que o tempo ele passa rápido, sabe? Ele chama a atenção para que as pessoas entendam qual é a vontade de Deus. Aí eu te pergunto, onde você quer chegar? A gente não tem clareza que nós somos seres eternos, sabe? Às vezes tem dificuldade de saber onde eu quero estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos e a eternidade. Onde a gente vai passar a nossa eternidade? Será que às vezes a gente para pensar e entender qual é a vontade de Deus, né? Eu até fiz um vídeo ontem. Qual é a vontade de Deus? Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, assim, como a gente tem tanta dificuldade em entender que aquilo que eu preciso fazer precisa ter um rumo, precisa ter um foco. E o foco ele tem que sempre estar baseado na eternidade. Só que enquanto eu não chego nessa eternidade, eu preciso fazer algumas coisas, eu preciso potencializar algumas coisas, eu preciso cuidar de algumas coisas. Dentre elas estão a minha saúde emocional, dentre elas estão a minha saúde física, a minha saúde financeira, a minha saúde espiritual. Eu preciso entender que pessoas dependem de mim. Eu preciso entender que vidas principalmente precisam de mim. Eu preciso colocar para fora, eu preciso entregar os frutos que tem dentro de mim. Quais são os frutos? A mensagem que Deus colocou no meu coração. Vidas estão morrendo se eu não tiver foco na eternidade. Se eu não olhar para frente e eu não entregar aquilo que Deus entregou na minha vida, se você não entregar aquilo que Deus colocou na sua vida, pessoas vão morrer porque elas não vão comer do fruto que você tem. Imagine aqui comigo se você tivesse um cesto de frutas. E aí você não sabe para onde você vai, você não sabe para onde você vai entregar, você não tem foco daquilo que você quer. Frutos, eles estragam facilmente, né? Assim, ele tem um prazo de validade, 3 dias, 4 dias. Se você não entregar para alguém, o que vai acontecer com esses frutos? Esses frutos eles vão apodrecer. Aquilo que era para ser alimento para alguma pessoa, aquilo que era para ser sustento, trazer refrigério, alegria, nutrição, vai trazer morte, podridão. Então olha só como que a gente precisa entender como que o foco ele é fundamental. A gente precisa ter essa clareza. Então o que eu quero que você tenha a partir de hoje, que você não espere 2022, comece a olhar agora onde você quer chegar. Qual o lugar que você quer estar, para onde que você quer ir, qual o destino que você quer encontrar. Aí um bom exemplo, né, que eu falei da questão da viagem, mas uma outra coisa mesmo que a gente precisa entender é que por exemplo, eu tenho um foco, eu tenho um desejo de ser uma influência na vida das pessoas que Deus colocar na minha vida. Eu quero que as pessoas que sofreram por alguma coisa, né, porque a vida a gente sabe, né, que o próprio Cristo falou, né, no mundo
tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então a gente vai passar por aflição, a gente vai passar por dificuldade, a gente vai passar por desafios, mas a gente tem um Deus que venceu e o nosso foco tem que estar nele, entendeu? Apesar de todas as coisas. Mas esse mesmo Deus fala que nós viveremos, comeremos e viveremos do melhor dessa terra, né? A palavra de Deus fala que eu preciso me atentar, me aproximar a Ele para que eu viva uma vida abundante. Abundância em tudo, mesmo na dificuldade, mesmo no momento de tristeza, mesmo no momento de dor, eu tenho paz de espírito. E a partir de então que eu entendo para onde eu quero chegar, que foi a primeira pergunta, né, que foi onde você quer chegar. A segunda pergunta que eu quero deixar para você, que se você puder escrever, se você puder anotar, é o quê? O que você está fazendo para chegar no lugar que você tem que chegar? Olha que como a gente precisa ter clareza das coisas. Porque se eu, Mari, tenho uma visão, né, o meu foco, eu tô assim porque hoje quem me assistiu meus stories aqui viu, né? Eu fiz uma faxina no meu guarda-roupa e meu olho fica por causa de poeira, aquele pozinho. Então tá lacrimejando meu olho um pouquinho, mas vai dar certo. Consigo fazer essa live. Tô aqui entregando meu tudo. Tô aqui entregando mesmo assim o meu melhor. Quero, sabe, transbordar na sua vida. Quem tá chegando aí já chama aí todo mundo, já compartilha para que a gente alcance aí o máximo de pessoas. Então, duas perguntas que eu fiz. A primeira foi: onde você quer chegar? E a segunda, que eu quero que você anote aí, você que está anotando, o que você está fazendo para que você alcance esse lugar que você quer chegar. Então, como eu falei aqui, a minha missão de vida, o que eu quero fazer é alcançar o máximo de pessoas, o máximo de mulheres que tem alguma dificuldade, que tem alguma dor e que ela vá transformar a dor dela numa força e que essa dor faça com que ela se aproxime mais de Deus, que ela identifique quem ela é em Deus, para que ela viva essa vida abundante que o próprio Deus nos entregou. Mas o que eu estou fazendo para poder alcançar esse meu objetivo? Eu estou estudando? Eu estou lendo mais a Bíblia, eu estou me aproximando mais de Deus, eu estou tendo um relacionamento com Deus, eu estou aparecendo aqui mais vezes, eu estou, né, fazendo lives. Então eu queria que você levasse isso para você. Onde você quer chegar? O que você está fazendo agora, nesses últimos dias? O que você vai fazer então a partir de agora para você alcançar o foco que você quer? Coloca aí, escreve aí, coloca aí. Tá, então o que eu quero? Eu quero fazer uma faculdade. Tá, você já escolheu pelo menos qual o curso que você vai fazer? Eu quero viajar para fora do país. Você já foi atrás do visto, do passaporte? Você precisa falar uma outra língua? Se não, o que você precisa levar para este lugar? Eu quero me casar. Você já se colocou na vitrine? As pessoas sabem quem é você? Você já encontrou? Você já falou isso? Então, assim, são coisas que a gente precisa pontuar para alcançar o foco que a gente quer. Porque se eu só tenho só aquilo na minha mente, se eu só tenho só a vontade não leva a nada a ninguém. Eu preciso ir para ação para encontrar o objetivo que eu quero. Como eu falei, o meu maior objetivo é alcançar mais pessoas. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, estudar. Não estudar só sobre saúde emocional, sobre saúde espiritual, mas eu preciso estudar sobre marketing, eu preciso estudar sobre marketing digital, preciso entender um pouco sobre palavras de persuasão, né, que tem as palavras certas para poder encontrar, para poder conectar o coração. Preciso entender um pouco de vendas, preciso entender um pouco de venda, preciso entender sobre brand, né, que é a apresentação, né, porque eu preciso me posicionar como tal pessoa. Tudo isso são elementos que eu preciso aos poucos construir para chegar nas pessoas que eu quero chegar. Se eu ficar só pensando e não ir para ação, eu posso até chegar, mas eu não vou alcançar o tanto de pessoa que eu pretendo alcançar. Eu não vou chegar em lugares onde eu gostaria muito de chegar. Eu posso ir até um limite, só que o meu desejo é ir muito mais distante e muito mais longe. Então eu preciso o quê? Me conectar com pessoas, eu preciso
trazer pessoas para junto de mim com o mesmo propósito, com a mesma visão, que querem juntos construir. Por isso que eu tô aqui, para que você alcance, que você chegue neste lugar que você deseja, que você anotou aí, que você escreveu, né? Que eu tô acreditando que você escreveu. Então, assim, será que muitas vezes eu tô fazendo coisas que estão perdendo, estão me trazendo, por exemplo, distrações? Eu vou ser bem sincera com vocês, bem sincera mesmo. Às vezes eu passo tempo que eu poderia, perdendo tempo, que eu poderia estar investindo em outras coisas. Poderia estar estudando, poderia estar lendo, poderia estar conversando com a outra pessoa. Mas às vezes eu perco tempo, até por exemplo em redes sociais, assistindo filmes que não agregam, né, ao conhecimento que eu estou buscando. Então, tudo que eu preciso fazer, ele precisa ter uma intencionalidade, precisa ter um propósito. Então, tá, se eu tô no Instagram assistindo, sei lá, alguém, a pessoa que eu tô assistindo tá trazendo valor para aquilo que eu quero, tá me ensinando alguma coisa, aquilo que eu tô fazendo, eu posso mentorar essa pessoa? Então, se tem essa intencionalidade, tá ok. Um filme que eu tô assistindo, uma série que eu estou assistindo, que às vezes eu passo, sei lá, 1, 2, 3 horas assistindo, aquilo tá trazendo valor ao objetivo que eu quero, ao foco, eu vou conseguir tirar aprendizados, vou conseguir tirar insights, ideias para agregar no meu foco, naquilo que eu desejo. As conversas, as pessoas com que eu tenho, que eu me relaciono, que eu passo lá, sei lá, à noite, ou se eu passo o final de semana, aquelas pessoas ali, eu estou ajudando, eu estou trazendo valor para a vida delas, ou não? São pessoas que só estou perdendo tempo, falando bobeira, falando coisas que não estão agregando valor nesse sentido. Então, assim, tudo isso precisa ser muito pontuado, porque isso vai gerar resultado no foco principal que eu tenho, que é o quê? Alcançar outras pessoas que eu vou, né, levar comigo, e o foco principal é a eternidade. Então, assim, são coisas que às vezes a gente acha que é só meia hora, é só um tempinho, mas se você calcular, né, a semana passada eu trouxe uma pessoa, né, a Meg, que falou sobre essa questão da financeiro, de você escrever, colocar, fazer planilhas e ali você relacionar todos os gastos que você teve. Eu pego isso também e coloco também no meu tempo que eu gasto. Quanto tempo eu gasto em rede social? Quanto tempo eu gasto, sei lá, fazendo alguma coisa que não trouxe nenhum resultado? Quanto tempo eu passo jogando, por exemplo, entendeu? São coisas que eu preciso pontuar, porque na hora que eu começo a calcular isso, coloca lá no mês, quanto tempo desse período que eu fiquei lá protelando, que eu fiquei procrastinando, quanto tempo que eu gastei em um dia, quanto tempo eu gastei em uma semana, em um mês. Agora, se você puder calcular isso em um ano, sabe? Eu nunca calculei isso, mas eu acho que eu vou até fazer isso pra ver, porque assim, muitas vezes a gente gasta tanto tempo, às vezes dá mais de um mês, a gente perdendo coisa com coisas que não são relevantes. E o que eu quero que você entenda é isso, é que você precisa focar no que você tanto deseja. Então, a próxima pergunta que eu quero fazer para você, eu fiz 3 perguntas. Onde você quer chegar? É a primeira. O que você está fazendo para você alcançar esse objetivo, alcançar esse foco? E agora, o que eu devo adicionar? O que eu devo colocar para eu chegar neste lugar que eu quero chegar? Para eu alcançar esse objetivo que eu quero chegar? Quem tá chegando aqui, muito bem-vindo. Aproveita aí enquanto eu bebo minha água, já compartilha, manda para todo mundo. Amanhã a Fabiola vai estar aqui comigo, a gente vai falar sobre procrastinação. Vamos aprofundar nesse tema com mais propriedade. Então já manda aí para todo mundo. Enquanto eu bebo minha água aqui. Então, quem tá entrando aqui, eu vou repetir então de novo para você entender. Primeiro, onde você quer chegar, né? Ao que você precisa ter clareza naquilo que você quer fazer. Depois,
o que você está fazendo, né, para alcançar o seu objetivo, o seu foco, e agora o que você deve adicionar, o que você deve agregar para você alcançar o teu objetivo. Como eu falei antes, né, a respeito de você ser intencional naquilo que você deseja. Você precisa o quê? Alcançar os recursos que você precisa fazer, você precisa colocar esses recursos para potencializar o resultado que você tanto quer chegar. Não adianta você ter clareza no que você quer, não adianta você fazer aquilo que você quer fazer tanto, e se você não tem fontes, se você não tem produtos, se você não tem energia para fazer com que aquilo que você tanto deseja alcance no seu objetivo. Então, acima de tudo, o que eu quero que você carregue nessa live é que em tudo que você for fazer, seja intencional, né? Você precisa entender que aquilo que você está fazendo, aquilo que você tá buscando, em primeiro lugar, ele vai agregar valor para você, vai agregar valor para sua família, e acima de tudo, ele vai agregar para as outras pessoas, vai transbordar para alcançar outras pessoas. Se isso para você está nessa escala, acabou, você vai chegar onde você precisa chegar. Mas acima de tudo, você precisa ter um direcionamento, e esse direcionamento é um direcionamento com Deus, porque só Deus vai fazer com que as coisas aconteçam, né? Porque você sente o desejo, você vem à vontade de fazer. Essa vontade é Deus que coloca no seu coração, mas Ele também vai trazer recursos para que isso aconteça. Então, por isso que é importante você saber, né? Como o versículo que eu li ali, né? Você precisa saber qual é a vontade de Deus. O que Ele tem para você. Porque quando você caminha na direção da vontade de Deus, as coisas começam a acontecer na sua vida. As coisas começam a acontecer de fato na sua vida. Vou repetir. Se você está na direção da vontade de Deus, as coisas começam a acontecer na sua vida. Parece que está meio distante, parece que está meio assim, meio nublado, mas quando você coloca em prática e você escreve essas 3 perguntas que eu fiz para você, as coisas vão começar a clarear, você vai ter uma visão. E aquilo que era como foco, você vai receber de Deus na sua vida. Amém? Amém. Aqui tem uma galerinha falando amém. Gente, olha, de verdade, eu fico muito feliz, mas eu quero aqui, né, amanhã eu vou falar mais profundamente junto com a Fabíola a respeito da procrastinação, como isso atrapalha nossas vidas, o porquê que muitas vezes nós procrastinamos, né? Existem fatores, existem elementos que lá no nosso passado, né, por conta de algumas crenças, por conta de alguns traumas, fazem com que hoje nós não conseguimos avançar. É como se você tivesse de fato, né, nadando e não sai do lugar. E a gente vai trazer mesmo a luz da palavra e também sobre a saúde emocional, como que você faz para você sair deste lugar, como que você faz para alcançar o seu objetivo. Então hoje falei sobre foco, né? Você precisa ter clareza daquilo que você quer, você precisa visualizar, entendendo que você precisa saber onde você quer chegar, você precisa saber o que você está fazendo, quais são as suas ações que você vai alcançar o teu objetivo, e por fim, o que você a partir de agora vai adicionar, vai acrescentar para você alcançar aquilo que você tanto deseja. Lembrando que tudo tem que ser na direção, na vontade de Deus. E se você ainda não baixou o planner, que eu fiz com muito carinho, ele é totalmente gratuito, tá aqui, entra lá na minha bio, vai lá, cadastra seu e-mail, você vai receber no seu e-mail, vai receber um vídeo, que nesse vídeo eu te ensino como que você vai fazer esse planner, que a proposta é você fazer uma autoanálise do ano que se passou, e aí então, né, você dá um novo sentido, todos aqueles aprendizados, aquilo que você viveu, e você vai projetar o ano de 2022. Vai lá, e além disso você pode participar também de um grupo de mulheres visionárias. Temos homens lá também, eu vou ver aqui com a minha equipe até para mudar esse nome, mas assim, como eu falo aqui mais para mulheres, o meu público a grande maioria são mulheres, então eu quis trazer para que a gente juntas, né, nós temos um poder na nossa mão.
Nós temos algo que o próprio Deus colocou em nós, e eu quero trazer junto você para assumirmos essa responsabilidade de que a gente faça aquilo que Deus mandou a gente fazer. Né? Não adianta a gente colocar a culpa no outro, levar a responsabilidade para o outro, porque a responsabilidade é nossa. Aquilo que Deus fez para você fazer é assim, sendo uma mulher de Deus, buscando aquilo que Deus chamou você para fazer. Se você ainda não sabe o que vai fazer, cola em mim que você vai descobrir. Cola em mim que é sucesso.